Cabeça, viajante do fantástico mundo da química. Na aula de hoje a gente vai fazer 5 questõezinhas sobre polaridade das moléculas e interações intermoleculares. Percebe que esse assunto é um assunto de grande importância para o fantástico mundo da química, além de ser de uma super grande importância para o Enem, tá certo? Essa aula é uma aula complementar à aula 1, onde a aula 1 a gente viu a teoria. Para não ficar muito grande, eu deixei as questões para a aula de agora, que é a aula 2. Não esquece de baixar o materialzinho na descrição. Esse material contém 10 questões gabaritadas. As 5 primeiras eu vou responder aqui agora, na canetinha com você, tá certo? E as outras 5 você tenta fazer também sozinho. E qualquer dúvida, você entra em contato com o tio Perdiga, que o tio Perdiga vai responder de alguma forma para você. Tudo bem? E não esquece de dar uma curtida no vídeo. Entra no nosso canal e dá uma curtida, aproveita em todos os vídeos. Ativa o sininho, diz para teus amigos que existe esse canal e que esse canal é super bacana. E fazendo isso, você vai estar ajudando, incentivando, na verdade, um canal que trata de educação em química. Isso é fantástico! E aí, o Química Completa vai atingir os 4 cantos do mundo! E não esqueça, você é show! Então vamos lá, vamos iniciando aí. Questão 1 fala o seguinte: a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Questãozinha aí, ó, Enem 2017. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes. Vê lá, hidratantes umectantes. Presta atenção, viu? Umectante significa dizer o quê? Que vai tornar o ambiente úmido. Feito geralmente à base de glicerina e polietileno-glicol. A retenção da água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes contido, né, com a umidade contida no ambiente por meio de ligações iônicas, forças de London, ligação covalente de polo, ligação de hidrogênio. Meus queridos, vejam só. Perceba que esses materiais eles contêm o que? A glicerina e contém também o que? O polietileno-glicol. Percebe que essas espécies têm o que? Tem um oxigênio ligado a hidrogênio. Ei, showzinho, hidrogênio quando está ligado a quê? Flúor, oxigênio, nitrogênio, HFON, não é? Então, HFON, a gente vai ter a presença de ligações de quê? Ligações de hidrogênio. Exatamente, a água vai fazer interação com esses grupos aqui, ó, com os grupos hidróxido. Então, interação de ligação de hidrogênio. Então, por isso que quando você comprar por exemplo, um sabonete, é bom você comprar um sabonete glicerinado, porque a glicerina é quem? A glicerina é esse cara aqui, ó, que também é chamado de propanotriol. Então, esse cara vai ficar na tua pele e vai absorver água através das ligações de hidrogênio e tua pele vai ficar sempre hidratada, tá certo? Então, questãozinha do Enem, resposta correta, letra E. Vamos para a próxima? Próxima diz assim, ó, questão 2011 também do Enem. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com base em NH de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NHX, de acordo com a equação química genérica. Então, aí ele dá a equação química genérica e diz assim, ó, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre... Ei, showzinho, vê só, presta bem atenção. Percebe que você tem aqui, ó, um ácido HX, não é não? E aqui você tem a base amônia. Sabe quem é que você pode colocar aqui para ficar mais fácil? Por exemplo, substituir por HCl, reagindo com o quê? Reagindo com amônia. Olha o que é que forma? NH
NH4Cl. Percebe, showzinho, que NH4Cl, né, é o cloreto de amônio, onde o íon amônio ele tem uma carga positiva e o cloro uma carga negativa. Percebe o seguinte, percebe que esses caras aqui, ó, ele forma um composto iônico. Então, esse cara aqui ele vai interagir como? Ele vai interagir. Então, esse cara aqui vai interagir como? Olha só, o íon amônio NH4+, vai interagir com as moléculas de água. Então, por exemplo, aqui, ó, vai chegar uma molequinha de água aqui, ó, OH, com sua carga positiva e negativa, aqui, por exemplo, positivo hidrogênio, negativo oxigênio, interação. Interação de quê? Interação íon, o quê? Dipolo. Então, o tipo de interação que está caindo muito no Enem, interação íon-dipolo, você vai encontrar aqui resposta correta, letra D. Tudo bem? Interação íon-dipolo foi a resposta da questão. Então, toda vez que você tiver um composto iônico interagindo com água, vai ser interação íon-dipolo. Cloreto de sódio na água, íon-dipolo. Por exemplo, cloreto de potássio na água, íon-dipolo. Amém? Vamos para a próxima questão. Próxima questão ele traz o seguinte, veja só, ele traz o segmento empresarial de lavanderias no Brasil tem tido um grande crescimento nas últimas décadas. Dentre os solventes mais empregados nas lavanderias industriais destacam-se as isoparafinas 1 e o tetracloroetileno 2, conhecido comercialmente como percloro. Um produto amplamente empregado no setor de lavanderia hospitalar representado na estrutura 3. Boa! Então vamos lá, considerando cada uma das substâncias separadamente as principais forças intermoleculares. Ei, showzinho, vê só. Toda vez que você tiver hidrocarbonetos, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos só com quem? Só carbono e hidrogênio. Você vai considerar todos os hidrocarbonetos apolares. E as interações nos solventes apolares ou nos compostos apolares é a interação de quê? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então aqui, ó, vai ser dipolo instantâneo, dipolo o quê? Dipolo induzido, tá certo? Aqui agora, nesse composto halogenado, veja só, temos o cloro que é mais eletronegativo do que o carbono, então o cloro fica negativo, carbono positivo. Cloro negativo, 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 carbono positivo. Olha os vetores no momento de polo, que saem do positivo e vão para o negativo, não é não? Olha o outro vetor momento de polo aqui, ó, do positivo para o negativo. O que vai acontecer? Aqui também, ó, vetor momento de polo, positivo para o negativo, vetor momento de polo, positivo para o negativo. Esses vetores eles vão se anular. E essa molécula também é uma molécula o quê, bebê? Apolar. Se ela é apolar, a interação também vai ser interação de quê? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Beleza? Interação dipolo instantâneo e dipolo induzido. Tudo bem? Então temos dipolo instantâneo e dipolo induzido, dipolo instantâneo e dipolo induzido. E nesse último aqui, o que acontece? Se você tem um grupo OH, interação de ligação de hidrogênio, showzinho, não tem para onde. Então, resposta da questão. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido e ligação de hidrogênio, resposta correta, letra C. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 4 diz assim, ó, as fraldas, questão também do Enem, as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação à rede de pano deve-se a... Showzinho, presta atenção, o poliacrilato de sódio, você tem todo esse grupo que é o poliacrilato de quê? De sódio. Mas percebe que é um composto quê? É um composto iônico. Esse composto é um composto iônico. E a questão fala que essas fraldas, elas são melhores do que as fraldas de pano. As fraldas de pano não é composto iônico. Só tem o quê? Grupos OH. Aqui, ó. A água junto com o composto iônico vai formar interação de quê? Interação íon, né? Vai formar interação íon-dipolo. E a interação íon-dipolo é mais forte do que as ligações de hidrogênio, não é não? Ligações de hidrogênio. Então a interação íon-dipolo é mais forte do que as ligações de hidrogênio. Então por que fralda com esse poliacrilato de sódio é melhor? Porque ela absorve mais a água, porque as interações são mais fortes. Você encontra isso aonde?
Vamos ler a letra E, ó. Interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Resposta aí, letra E. Por isso que as fraldas descartáveis, né, elas são mais eficientes do que as antigas fraldinhas de pano. Tudo bem? Porque dentro da fralda descartável tem o poliacrilato de sódio, que ele vai sugar toda a água da urina. Por exemplo, dentro de absorvente feminino, você sabia que tem poliacrilato de sódio? Porque o sangue, não é daquele períodozinho da menstruação feminina, o sangue ele é composto por água, então essa água vai ser absorvida pelo absorvente e dentro dele tem também o poliacrilato de sódio. Vê que interessante. Então, resposta correta, letra E. Mais uma vez, interação íon-dipolo, né? Tem caído muito no Enem essa interação. Tudo bem? Então, qual tipo de interação mais fraco entre moléculas apolares? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Depois vem quem? Moléculas polares, dipolo permanente e dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo. Aí depois você vem com quem? Vem com as ligações de hidrogênio, que é quando você tiver H-FON, que são interações mais fortes do que essas outras duas. E a top dos tops, a mais forte dessas aí, interação íon-dipolo, que é quando você coloca um composto iônico na água. Beleza aí? Fechou. Vamos fazer a última questãozinha aí, e aí, para a gente encerrar essa partezinha, essa resolução de questões. Quando a substância molecular passa do estado líquido ou sólido para o estado gasoso, ocorre um rompimento de ligações intermoleculares, é verdade. Desse modo, é possível perceber que o ponto de ebulição de uma substância molecular depende de dois fatores, o tamanho da molécula e a intensidade das forças entre elas. Josinho, verdade, eu diria o seguinte, ó, por exemplo, a temperatura de ebulição de uma substância vai depender de dois fatores. Quais são os fatores? Você pode dizer que assim, ó, depende da polaridade, ou seja, as moléculas mais polares vão ter interações mais fortes, logo tem maiores temperaturas de ebulição. E também depende de quê? Da massa molar. Quanto mais gordinha, quanto mais pesadinha, maior a temperatura de ebulição. Então veja só, ele introduz isso, diz assim, ó, de posse das informações da tabela e do gráfico que representam os pontos de ebulição respectivamente das substâncias simples. O que é uma substância simples? É aquela formada por átomos de mesmo elemento químico, por exemplo, N2, F2, Cl2, das substâncias simples, né? Halogênicas. Halogênicas vai ser o quê? Vai ser a família 7A, não é? Halogênio, família 7A. Em função da massa molar, é correto afirmar que. Veja só, quando você pega aqui, ó, família 7A, como é que é a história da família 7A? É o quê? Ficou claro que a Brahma imitou Antártica, não é não? Veja só, quando você faz F2, Cl2, Br2 e 2, astato 2, não liga para astato não, sabe por quê? Porque o astato é radioativo, então ele se decompõe em outros elementos. Então você vai só se preocupar com essas outras substâncias, essas quatro. Percebe que quando eu saio do flúor para o cloro, do cloro para o bromo, do bromo para o iodo, o que acontece? A massa molar aumenta. Se aumenta a massa molar, aumenta a temperatura de ebulição. Por isso que você tem esse aumento aqui, ó, da temperatura de ebulição. Percebe? Quando eu vou descendo, a temperatura de ebulição vai aumentando. Porque você tem um aumento da massa molar. Aqui agora, vê só. Esse gráfico aqui ele traz o seguinte. Moléculas do ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico e o ácido fluorídrico. Showzinho, vê só. Aqui é como se fosse assim, ó, vê. Hidrogênio com flúor, hidrogênio com cloro, hidrogênio com bromo, hidrogênio com iodo. Vê só. Saindo do flúor para o cloro, do cloro para o bromo, do bromo para o iodo, a massa aumenta, não aumenta? Se a massa aumenta, o que acontece? A temperatura de ebulição deveria aumentar, porque quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição, não é não? Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Então, quando eu vou descendo aqui, a massa molar vai aumentando, deveria aumentar a temperatura de ebulição também. Isso ocorre aonde? Isso ocorre do cloro, ó, do cloro para o bromo e do bromo para o iodo. Agora, percebe que o HF é a molécula mais leve, não é? Então ela deveria ser por aqui, né? HF, mas não é. Você tem uma distorção aqui, ó. Você tem uma distorção, ao invés de o comportamento vir para cá, ele vai lá para cima. E o HF, apesar de ser a molécula mais levinha,
é a molécula que tem a substância que tem a maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque HF forma o quê? Ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes. Enquanto que esses três aqui formam só o quê? Interações dipolo, que são interações mais fracas. Então você tem um outro fator aqui que é a polaridade. Ó. A molécula do HF, por ser mais polar, ela forma ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes. Por isso que subiu muito aqui, ó, a temperatura de ebulição. Tudo bem? E aí, qual é a resposta da questão? Vamos lá. Letra A. As interações entre moléculas das substâncias simples halogênicas ficam mais fracas à medida que há aumento de tamanho entre elas e, consequentemente, nos pontos de ebulição. Vê só, as interações entre as substâncias simples ficam mais fortes. Então, quanto maior a massa molar, mais fortes as interações. Então, isso aqui é falso. Ó. Esse item aqui é falso, tudo bem? Letra B. O aumento do tamanho das moléculas das substâncias simples halogênicas e dos haletos de hidrogênio, HCl, HBr e HI, é responsável pelo ponto de ebulição crescente dessas substâncias. Exatamente. Quando você vai aqui, ó, aumentando a massa molar, termina aumentando as interações entre elas, aumenta a temperatura de ebulição. Percebe que ele não botou o HF aqui. Se ele botasse o HF nesse texto, estaria errado, não é não? Mas ele só botou cloro, bromo e iodo. Então esse item aqui é o item verdadeiro. Resposta da questão, letra B. Tudo bem? Josinho, espero que tenha te ajudado. Espero que esse materialzinho tenha te ajudado. De verdade, baixa esse material na descrição dessa aula. Já falei, estou falando novamente, tá? E mete bronca. E qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, não é não? E não esqueça, você é show!